Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida nesse dia tão maravilhoso. Por aqui o pastor Clodoaldo, como todos os dias fazemos às 6 horas da manhã pelas nossas redes sociais, estamos aí fazendo a nossa devocional, a nossa meditação e oração diária diante da presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor, capítulo por capítulo. E o tema de hoje, meus irmãos, vamos começar um livro novo. O tema de hoje será Perdão dos Nossos Pecados. E o texto que vamos ler está no livro de Levíticos, capítulo 1, versículo 3 ao 4. Palavra do Senhor que nos diz assim: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em nosso lugar, em seu lugar. O livro de Levíticos, irmãos, é um livro que nos fala de como o povo de Israel e os seus sacerdotes e os seus levitas deveriam se comportar diante do serviço a Deus, tanto no tabernáculo como na vida comum. Por isso esse nome Levítico, que vem de Levita, que era uma das tribos de Israel, ou ainda de Levirato, que seria o comportamento daqueles que tinham a incumbência de trabalhar para o Senhor Deus no tabernáculo. Somente aqueles que eram da tribo de Levi tinham autoridade para fazer esse trabalho. E esse livro de Levítico começa falando a respeito de como pedir perdão ao Senhor. É certo que, irmãos, os nossos pecados sempre desagradam ao nosso Deus. E pecado precisa gerar morte. Esse foi o decreto de Deus para Adão. Você lembra lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, de Gênesis, quando o Senhor fala, olha, se comer desse fruto, você morrerá. Mas como então nós vamos morrer cada vez que nós pecamos? Não haveria condições para isso. Então, o Senhor mesmo resolve o problema, ordenando que a culpa humana pelo pecado fosse transferida a um animal no momento que se colocasse a mão ali no animal. Então, deveria-se pegar esse animal, colocar a mão sobre ele e depois o sacerdote iria matar o animal em propiciação pelos pecados. Ou seja, aquele animal morria no lugar da pessoa. Era um pagamento pelo pecado. A palavra propiciação é muito interessante. Na realidade, ela quer dizer quando algo que leva o ofendido a perdoar quem o ofendeu. Mas também pode ser entendida como um meio de aplacar a ira de alguém que está ofendido. Na verdade, o pecado ofende a Deus. E para aplacar a ira de Deus contra a nossa vida, deveria-se então matar um animal e queimá-lo. É o sacrifício que era feito ao Senhor. O mais interessante ainda é notar que agora, depois de muito tempo, estava mostrando o que haveria de acontecer. Jesus, o Senhor, foi a propiciação do próprio Deus para com ele mesmo. Porque Jesus morreu em nosso lugar para aplacar a ira de Deus contra a humanidade em pecado. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Você entendeu isso? Quando a gente erra, a gente peca contra Deus. Então a gente ofende a Deus. E o Senhor, ele proveu Jesus para morrer por nós, para aplacar a ira dele. Então, irmãos, esse tema é muito forte. Porque se nós olharmos direitinho, nós veremos que nós é que éramos para morrer, mas Jesus veio tomar o nosso lugar para agradar a Deus, pois o ser humano não consegue agradar a Deus a um ponto de aplacar a ira do Senhor. A Bíblia chega a dizer que não há nenhum justo sequer. Então nós temos que depender do justo que é Jesus. Temos que depender do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário pela nossa vida. Quando nós lemos o texto de Levítico, ninguém poderia ficar de fora desse holocausto, até mesmo os mais pobres, pois a oferta poderia ser um boi, um bode, um carneiro ou até mesmo uma ave. Normalmente essas aves eram uma pombinha. Então até os mais pobres tinham condições de ofertar e de pedir o perdão dos seus pecados.
porque conforme a Bíblia nos diz no Novo Testamento, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso está registrado em Romanos 3:23. A questão de todos terem que fazer o sacrifício estava apontando para que hoje não pode haver desculpas para aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Seja rico, seja pobre, branco, negro ou qualquer outra coisa. O que temos que fazer é clamar pelo perdão de Jesus. Você aceita essa palavra, meu irmão? De clamar pelo sangue de Cristo? De clamar pelo perdão do Senhor? Por quê? Porque só o sacrifício dele pode nos reconciliar com o Senhor nosso Deus. Então aceite o sacrifício de Jesus na cruz e reconheça o amor que Deus teve pela sua vida ao enviar o Filho dele para morrer por você na cruz, sem que você merecesse isso. E Jesus, então, abriu esse caminho para nós no céu. Que Deus abençoe você. E você lembre-se, que você venha se lembrar sempre que pecado gera morte. E quando nós amamos a Jesus, nós não vamos andar no pecado, porque nós sabemos que Jesus morreu por nós para nos perdoar, mas isso não vai nos dar o direito de ficarmos com uma vida de pecado e uma vida toda errada. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você no começo desse livro de Levíticos, e tem muito para a gente estudar. Queria pedir a você para estar bem atento. O livro de Levítico talvez seja um dos livros menos lidos na Bíblia, porque tem algumas questões complicadas ali por causa da lei, o que haveria de ser com o povo de Israel. Então, fique atento aí, que com certeza Deus vai falar muito ao seu coração nesse livro de Levítico, tá legal? Vamos orar, fique com a gente na corrente de oração. Depois nós vamos orar também pelas nossas causas, problemas, dificuldades, lutas e batalhas diante do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela tua provisão para o perdão dos nossos pecados. Vimos aqui, ó Pai, que a culpa tinha que ser transferida para um animal e o animal teria que morrer. Na realidade, era para nós morrermos, ó Pai, porque o pecado gera morte. A sua palavra deixa clara que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós e ter nos salvado, nos dado o direito de passar a eternidade contigo no céu. Que a nossa vida esteja diante da sua presença. Eu oro por este irmão e essa irmã, que quem sabe ainda não entendeu bem, Senhor, a questão da salvação, que ele hoje possa entregar o coração a Ti, ó Deus, colocar a mão pela fé no Senhor, e assim, Deus, os nossos pecados serem perdoados diante da Sua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício pelas nossas vidas. E, Pai, aproveitando, oramos aqui, Pai, na nossa corrente de oração, pelas nossas causas. Talvez, meu Deus, esse irmão e essa irmã está numa causa chamada impossível, talvez uma enfermidade, talvez, Senhor, as portas fechadas para o emprego, talvez, Pai, muitas brigas, confusões dentro de casa, ó Deus, quem sabe uma falta de esperança, as doenças emocionais chegaram no coração dessa pessoa, ela está aflita, angustiada, abatida, derrotada. Oh, meu Pai, quem sabe essa pessoa está precisando de um milagre, de um sobrenatural, de um poder do Senhor sendo derramado sobre a vida dela. Ah, Senhor, o Senhor não poupou o teu Filho Jesus, que veio morrer por nós, para o Senhor dar a ele toda a autoridade, e nós te pedimos, Jesus, na tua autoridade, venha em encontro com essa causa, com essa situação que essa pessoa está precisando. Abençoe rica e abundantemente, Pai, a vida dessa pessoa, para que ela conheça a maior bênção nós já temos, que é o perdão dos nossos pecados pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas, Pai, esse mundo não está fácil, são tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, e nós colocamos tudo diante das tuas mãos, meu Deus, para que o Senhor venha nos honrar, nos abençoar e nos fortalecer. Toma essa família, este pai, esta mãe, esse filho que está clamando, essa pessoa que está hospitalizada, essa casa, meu Pai, que está sem provisão. Meu Deus, entra com a sua bênção, eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, bendito seja o Senhor, meu irmão. Muito obrigado por estar junto com a gente. Peço a você que compartilhe a palavra do Senhor através das redes sociais aí do pastor Clodoaldo. Que Deus possa guardar e fortalecer você todos os dias. Então compartilhe o máximo que você puder. Dá o seu like, dá a sua curtida lá nas redes sociais, tá legal? Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Tenha um lindo e maravilhoso dia e a paz do Senhor Jesus.